Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, inscreve no comentário aí, tá bom? E se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, claro, e compartilhem esse vídeo, tá? Para o vídeo ganhar mais engajamento, para o nosso canal ganhar mais engajamento e chegar a mais almas, a mais espíritos, tá? Para que eles possam também poder ter a oportunidade de estudar sobre o conteúdo do nosso Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. É isso aí. Vamos para o capítulo 21, pessoal. Fim do primeiro reinado. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram o sentimento de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde que se esboçaram os primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo da independência, e ainda hoje, todas as ações revolucionárias que se verifiquem no país, lamentavelmente embora, trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial. A atitude de Dom Pedro I, ordenada a dissolução da Constituinte em 1823, tivera funda repercussão ao espírito geral. Se bem ignorasse o que vinha a ser uma Constituição boa e justa, o povo a reclamava, dentro do seu conhecimento intuitivo, acerca da transformação dos tempos. O imperador, apesar de suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade, se tratando de psicologia política. Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável, muitas vezes não lhe reconhecem o espírito empreendedor na direção das coisas públicas, inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal, com as suas valorosas iniciativas. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher cujas renúncias e dedicações se elevavam ao heroísmo supremo, mas nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando-lhe no íntimo um estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível. As falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi assim que muitos decretos saíram de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Como dizíamos, a sua resolução extrema de dissolver a Assembleia e exilar os Andradas cavara um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas se multiplicavam assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de Dom Pedro, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. A província de Pernambuco, onde se plantaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia, sob a influência de Maurício de Nassau, alimentava mais que nunca o sentimento de independência e de autonomia. Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento, e foi justamente aí que as deliberações de Dom Pedro feriram mais fundo. A 24 de julho de 1824, estalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte a proclamar as generosas ideias republicanas. Paz de Andrade coloca-se à frente da ação revolucionária, com o fim de agir contrariamente ao imperador, a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas do Brasil e de Portugal, reintegrando-se primeiro na vida colonial. Mas o governo central providencia energicamente. Lord Cochrane e Lima e Silva são enviados com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas que sufocam o movimento. Os republicanos são vencidos e presos. Paz de Andrade refugia-se no navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império. Mas John Radcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Executados militarmente, são eles doloroso exemplo para os companheiros. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito, sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. Não terminaram com o desaparecimento da Confederação do Equador as agitações intestinas. Os reinóis, espalhados por todos os recantos do país, esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial em benefício dos seus interesses econômicos. Os brasileiros, todavia, entravam em luta com os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva, durante vários anos. O mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos, para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade, após a anexação indébita, levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI em 1821, por inspiração de Dona Carlota Joaquina. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto, desde o início da civilização brasileira, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fazer
de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, graças à mediação pacífica da Inglaterra, para formar o território que veio a constituir a República Oriental do Uruguai. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. Dom Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos, não ignorava quanto à decisão reclamavam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios do Rio de Janeiro se organizavam para se desfazerem em curto período de tempo. O país andava agitado e apreensivo, temendo-lhe as resoluções e espreitando-lhe os menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, se encarregou de elaborar a maior parte de todas as histórias ridículas acerca da sua personalidade, que, se rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época e tinha não raras vezes rasgos generosos que alcançavam os mais altos cumes do sentimento. A imprensa instituída pelo Conde de Linhares em 1808, sob a proteção de Dom João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, a despeito das suas ações em contrário. Muitas vezes, em momentos de meditação, no Paço de São Cristóvão, já ao tempo de suas segundas núpcias, deixava vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito lhe advinha da condição de português nato. O Brasil era reconhecido ao seu feito, no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador, em se tratando dos problemas da sua autonomia. Dia após as noites das garrafadas, em que os partidos políticos se engalfinharam na praça pública, de 12 a 14 de março de 1831, Dom Pedro compareceu ao Tidéum, na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou, com algumas demonstrações de desagrado. Para aplacar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza novo ministério, todo composto de homens de sua absoluta confiança. O povo, entretanto, divisando dentro do novo gabinete ministerial somente os que ele considerava os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no Campo de Santana, capitaneado por demagogos, e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. Entre os revoltosos estão seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército, que organizaram com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca da sua decisão contra as exigências do povo, que lhe impunha o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento da artilharia, aquartelado em São Cristóvão, e ordenou ao conselheiro da nobreza que se reunisse com seus homens as tropas revoltadas, acrescentando generosamente: "Não quero que ninguém se sacrifique por minha causa." Depois da meia-noite, preferiu ficar só na quietude do seu gabinete. Ali, atentou no patrimônio das suas experiências, através do silêncio e da sombra. A voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael iam-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema. E às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil, com sua família, estava a bordo da nau inglesa Warspite, de onde se transferiu a Volage para, através dos oceanos, ser conduzido aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. E com isso encerramos o capítulo 21, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, tá bom? E ajude o canal a ganhar engajamento. É nóis, fui!